muito bonito. Gostoso, né? Glória ao Salvador. Eu quero falar um pouquinho hoje, irmãos, pela graça de Deus, sobre pai. Sobre pai. Todos nós temos um pai, né? Temos um pai natural e temos um pai na fé. E a palavra de Deus, ela nos traz muitas coisas que são tipos e muitas coisas são aplicações. Por exemplo, nós podemos aplicar que Noé, ele foi salvo, né? Ele não morreu ali naquela tribulação. Mas ele não é um tipo da noiva. O tipo da noiva é Enoque, que é o que foi transladado antes, né? Então, Jesus mesmo fala como foi nos dias de Noé, né? Então, está fazendo um tipo. Só está fazendo uma comparação, né? Mas nós somos como Enoque, né? Que seremos transladados. E nós sairemos daqui. E vai ter gente que vai ficar aqui como Noé, né? E, por exemplo, Ló foi salvo, mas nós somos como Abraão, né? Um outro povo que recebeu uma salvação especial. É bem diferente. E a palavra de Deus fala apenas abrindo essas aplicações e esses tipos. A palavra de Deus compara a noiva do cordeiro, né? E o cordeiro, a noiva e o noivo, como o casamento natural aqui da terra, né? É um tipo. Faz-se uma aplicação, mas é um tipo. Nós somos a noiva do cordeiro. E também nós vemos muitas aplicações como o pai, né? O pastor Cleomar tem pregado para nós esses dias, bastante mesmo, sobre adoção, né? Nós temos aprendido muito sobre adoção. O pai que entrega seu filho a um tutor e o filho vai aprendendo até que o pai reconhece que aquele filho, ele pode responder como o pai. Ele pode assinar um documento no lugar do pai. Ele pode administrar as coisas do pai. E entrando nesse assunto de pai, esses tempos atrás, o pastor Cleomar pediu para a gente pregar naquele quadro lá um texto da mensagem Não Temos Aqui Cidade Permanente. Nós não temos ela em português ainda, né? Mas que saiu na página da Voz de Deus. E está escrito assim, ó, nós temos esse texto pregado ali no quadro. E jovens, lembrem-se, se vocês são afortunados o bastante hoje para terem um papai e uma mamãe vivos, amem-nos, honrem-nos. Chegará a hora em que vocês acharão que eles são as pessoas mais importantes do mundo, se não acham agora. E nunca, companheirinhos, nunca digam esta palavra caluniosa, velho e velha. Não é o velho e a velha, é papai e mamãe. E um desses dias, quando eles saírem da sala no caixão, com flores, vocês os ouvirem ser baixados no chão, o pastor dizer cinza, as cinzas e pó, não será o velho, então, não será a velha, será mamãe. Vocês estarão torcendo as mãos e chorando. Isso mesmo. Agora, enquanto ela está viva, deem-lhe suas flores agora, e deem ao papai suas flores. Isso mesmo. Agora
Agora, e a melhor flor que vocês poderiam dar é obedecê-los. E esta é a primeira promessa na Bíblia. O primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e mãe, o que pode prolongar os dias na terra que o Senhor te dá. Aqui, nós vemos, irmãos, claramente, uma promessa dada a quem honra o seu pai e sua mãe. Físicos, papai e mamãe, não importa o que papai e mamãe sejam. Muitos são crentes e seus pais não. Mas isso não quer dizer nada. A palavra de Deus manda honrar o pai e a mãe. Amém. Ponto final. A palavra de Deus não dá uma condição. Honra seu pai e sua mãe se eles for assim, não. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala: honra seu pai e sua mãe. Muito bem. Então, isso é o natural. É uma ordenança. Está lá nos 10 mandamentos. É antigo, né? E aqui, Paulo fala assim, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Olha, Paulo sendo nosso pai na fé. É profundo, né? Nosso pai na fé. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas, determinadas denominações, fala aquele Paulo não sabia nada sobre as mulheres. Eles falam assim. Paulo não sabia nada sobre isso, aquilo era para aquele tempo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Daí Paulo fala assim: porque ainda que tivesseis 10.000 aios. O que é aios? Aio. Tem uma outra escritura que fala que a lei serviu de aio até que viesse Cristo. Aio é um condutor. Por exemplo, o cão que guia o cego é o aio do cego. O cão que guia o cego. A bengala que ajuda o manco é o aio dele. O corrimão na escada é o aio. É o apoio para a pessoa caminhar. Olha só, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, ainda que tivesse, ele não está falando que tem, que é um único caminho, um só Senhor, uma só fé, é um único aio. Mas ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Olha Paulo se referindo o que é pai, no espiritual. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Olha, a adoção, irmãos, é uma coisa profunda. Porque o pai, ele tem que reconhecer o filho, para o filho receber a adoção. Mas e um filho que não reconhece a sua paternidade? Ele não vai receber adoção nunca. Porque ele não recebe o pai como pai. O filho que não reconhece a sua paternidade. A paternidade, ela é reconhecida como? Somente através do sangue? Ou através do comportamento, da atitude, do que nós fazemos? Olha só, ainda que tivesses 10.000 pais, vamos trocar aqui a palavra, 10.000 pais em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O profeta entra aqui, irmãos. Olha só, antes, eu quero ler aqui Atos. Se os irmãos puder abrir aí, abre aí em Atos 11. Eu creio que Deus tem um propósito nisso tudo. Eu pedi para poder fazer a gravação, porque o nosso pastor, esse púlpito é dele, né?
Esse púlpito é dele, esse púlpito ele não é meu. Esse púlpito é do Senhor Jesus, mas nós temos o nosso pastor. Esse púlpito é o púlpito dele. Os irmãos compreendem bem, né? Nós fazemos uso do púlpito porque ele fala, mas esse púlpito é dele. Então, o que acontece aqui eu creio, eu tenho comigo, tem que ser prestado conta, né? Olha só. Aqui, em Atos 11, é do 19 em diante, mas vamos ler aqui o 25. Ó, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que maravilha. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Agora, eu quero pegar aqui, na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. São vários tópicos, irmãos, mas eu creio que nós vamos compreender. O profeta, ele fala aqui, ele fala assim, ó, vamos ler aqui, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 4. Eu quero dizer para o irmão Neville, publicamente, agora eu quero dizer para cada um de vocês, exatamente como eu estava falando, particularmente a vocês, apenas cada um, porque somos um grupo que, isto é, eu realmente penso nisto, eu creio e ensino isto ao homem. Deus tem feito ao homem líder de sua igreja. Às vezes, nós temos dificuldade, às vezes as pessoas muitas pessoas têm dificuldade de receber o pastor como líder, porque ele é homem. Só que Deus tem feito do homem sacerdote. Deus sempre tem usado homens. Se ele usasse anjos, nós não estávamos aqui. Os anjos que não provaram o pecado. Ele fala numa outra mensagem que os anjos estão extasiados olhando para aquela cidade, mas eles não têm nem noção da nossa satisfação, porque os anjos que estão olhando lá, eles não pecaram. Para os que pecaram não tem perdão. E nós pecamos e vamos receber aquela cidade que eles que não pecaram estão extasiados. Então imagina nós. Imagina nós. Então Deus usa o homem. Deus usa um homem como líder. Um grupo aqui, olha, um líder aqui, um grupo aqui, um líder ali. Deus usa os homens. Olha só, Deus tem feito ao homem líder de sua igreja. Isto é, de seu povo, vê? E como eu estava pregando lá embaixo para o irmão June Jackson ontem à noite, sobre Deus fortificando o seu povo com sua palavra. Olha, e foi uma mulher que rompeu aquela fila e deu abertura à razão. Ele está falando lá de Eva. E quando o fez, Deus sempre estabeleceu isso para o homem guardar sua igreja fortificada pela palavra. Ele não está falando do ser humano, ele está falando do homem masculino, de um ser humano macho, que Deus usou para guardar a sua igreja. Agora eu quero encorajar o irmão Neville só um pouquinho. Já os irmãos vão ver aonde que o profeta entra aqui. Ali foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Esses tempos atrás, uma pessoa falou assim para mim, eu não aguento ouvir a palavra companheirismo. Isso soa denominação para mim. A pessoa falou assim. Irmão, você tem pessoas que não suportam.
Tem pessoas, mesmo que pessoas que têm recebido o profeta. Eles têm uma visão errada do que o profeta é. Uns pregam que tem que se congregar em casa, assim como os princípios. Lá no princípio. Ou na catacumba, né? Viver tudo em comum. Em comum, mas em comum de que jeito? Eles falam em comum em dinheiro? Eu acho que é isso que eles lembram do comum, né? Ué. E nós temos que pensar muito bem. O amor ao dinheiro, o profeta fala sobre o milionário e o centavonário. Se eles amam o dinheiro, eles estão errados do mesmo jeito. É verdade. Então, o profeta traz-nos a uma posição celestial. E olha aonde ele vai chegar aqui. Aonde foi o começo da noiva dessa era. Porque o profeta, ele veio pregando. Os irmãos lembram daquela pregação do T.L. Osborne? Que ele fala assim, ó. E o irmão Branham foi um homem muito bom. E eu via Deus nele. E Jesus Cristo manifestava através dele. Mas vocês não prestam atenção no que aconteceu com ele depois, não, viu? Aquele vídeo fala assim. Ele dá o testemunho dessa forma. Que ele era um homem, que ele era Deus, que Deus usava ele. Mas vocês não prestam atenção para onde... Para o rumo que ele tomou, não, viu? Preste atenção naquele áudio dele, que ele dá o testemunho do irmão Branham. Por quê? Enquanto o irmão Branham estava com os milagres, os prodígios, o irmão Branham era Deus para ele. Quando o irmão Branham foi a boca de Deus, a palavra falada, a palavra para posicionar, segundo ele tomou o caminho errado. Mas aqui nós vamos ver quando ele começou a estabelecer a noiva do Cordeiro desta era. A noiva do Cordeiro vem desde Atos dos Apóstolos. Mas nesta era houve um começo, que foi no meio do ministério do irmão Branham, não exatamente quando ele começou a pregar. Ele começou a pregar lá junto com os denominacionais, e daí tinha lá os trinitarianos, os unicistas, e ele estava aqui, ele estava lá, e ele fazia aquilo outro ali e tal, mas chegou uma hora de posicionamento. E isso nos traz a adoção. Paulo falou pai, que ele era pai. Olhando nesse ângulo, nesse ponto de evangelho, de palavra, o irmão Branham é nosso pai. É verdade. O que pregou para nós aqui na terra, para qualquer um de nós, a mensagem chegou através de alguém. Ele é nosso pai na fé. Olhem bem por esse lado. Alguém pregou para o irmão Rafael um dia. É seu pai na fé. O nosso pastor é nosso pai na fé. E por aí vai, as pessoas que Deus usou para nos gerar, para que nós viesse ao nascimento. Deus usou alguém. E Paulo fala aqui que ainda que tivesse 1000 condutores, ele gerou e ele está falando para os coríntios, que foi o que estava dando trabalho para ele. Vocês são meus filhos, ainda que estejam dando trabalho para mim. Olha só, daí, olha onde que o irmão Branham chega aqui, como que é maravilhoso. Ele fala assim, agora eu quero encorajar o irmão Neville só um pouquinho. Falando com ele particularmente, eu observei que o discernimento de ontem à noite me atingiu 2 ou 3 vezes enquanto eu estava no púlpito. Eu virei porque tenho tentado ficar o mais distante disso quanto posso, até eu descobrir o que significou o sonho para mim aqui há não muito tempo atrás. Então, olha só, essa mensagem foi em 62.
profeta já estava vendo que Deus estava trabalhando com ele para receber os selos. Ele já estava vendo a diferença entre os dons espirituais e a palavra verdadeira. Porque nós podemos, irmão, morrer nesse mundo de qualquer tipo de morte. E nós podemos ser curados de qualquer tipo de cura. Isso não mede a nossa salvação ou a perdição. Olha só, ó. E daí ele falou assim, porque tenho tentado ficar o mais distante disso o quanto posso, até eu descobrir o que significou o sonho para mim aqui há não muito tempo atrás. Há poucas semanas atrás. Isso me atingiu por muito tempo. Eu disse isto aqui na igreja sobre algo sobre a mensagem e discernimento e assim por diante. Isso simplesmente não estava vindo certo. Na minha opinião, aquele tempo acabou. Olha o que o profeta fala. Na minha opinião, aquele tempo acabou. Que era cura, milagre. Na minha opinião, aquele tempo acabou. E agora posso estar errado sobre aquilo. Pode ser que não acabou. Mas na minha opinião, aquele tempo acabou. Mas eu observei que o irmão Neville estava um tanto exausto e desnorteado. Olha só, vamos abrir um pequeno parênteses aqui. Muitos de nós aqui trabalhamos com algum negocinho. Nós vendemos uma coisa, compramos, trabalhamos, estudamos. E sempre tem aquele negócio novo. Que o primeiro que entra é o que mais sofre, mas é o que é mais bem sucedido. Normalmente é assim. Mas é o mais arriscado. Surgiu um negócio novo, uma coisa nova, que é um segredo, que você vai trabalhar naquilo. Você rala mais que os outros. Muito mais. Mas, normalmente, você é o mais bem-sucedido, por causa dos seus calos. Os calos são muito grandes. Os outros que vêm copiando, eles perdem uma grande parte daquilo. Então, olha só, e o irmão Neville estava um tanto exausto e desnorteado. Aí o profeta vai entrar o porquê que o irmão Neville estava exausto e desnorteado. Então, eu apenas queria que você soubesse, irmão Neville, que você está apenas antecipando-se nesse companheirismo. Olha que coisa profunda. O irmão Neville estava um passo à frente da maioria dos irmãos. Agora, eu quero fazer a comparação com o parágrafo 24. Deixa eu ver aqui. O profeta fala assim, vamos entender bem o que é antecipar as coisas. Porque às vezes antecipar as coisas é errado. Às vezes antecipar as coisas não é o correto. Muitas vezes ficamos impacientes. Como uma criança, nós muitas vezes antecipamos e saltamos adiante. E isso simplesmente atrasa a obra. Olha, as duas colocações. Até que a obra seja captada, vem? Devemos apenas nos mover reverentemente, ter um propósito no coração, que Deus, se Ele desejar nos usar em tal e tal, mas espere até que Ele faça a abertura, porque Ele tem que ir em nossa frente. Amém. Isso é um ponto. Agora vamos olhar o ponto que ele está falando com o irmão Neville. O irmão Neville estava antecipando aquele companheirismo. Porque o que essa mensagem é? Essa mensagem, irmãos, ela é uma pregação para ministros. Só que ela nos atinge. Por quê? Porque ela mostra que nós devemos estar no nosso lugar. O profeta fala assim, olha, eu há 17 anos atrás, Deus me chamou para o evangelismo, mas eu nunca deixei esse tabernáculo, porque se uma hora alguma coisa errada entrar nele, eu tenho o meu voto aqui. Eu tenho direito a vir aqui e falar o meu voto. Então, olha só, ninguém
ninguém, nenhum irmão, vai estar numa posição melhor lá fora do que aqui dentro. Pode estar tudo bagunçado aqui dentro. A melhor posição nossa ainda é aqui dentro do que tudo certo lá fora. Tudo certo lá fora, você está no campo de Satanás. Tudo errado aqui dentro, você está dentro do povo de Deus. Então você tem amparo, você tem aonde consertar. Então a nossa posição no corpo de Cristo. Então quer dizer que esses dias atrás eu machuquei a mão aqui tudo, né? Eu ia cortar a mão, então? Ou para a mão receber cura, ela tinha que permanecer no meu corpo? Ela tinha que permanecer no meu corpo para receber cura. Agora, o que o profeta entra aqui? Olha só, lá no princípio, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha que dureza. E eles eram perseguidos por causa de Estevão. A Bíblia fala lá. E daí eles começaram a crer como Estevão. Aí eles foram chamados de cristãos. Antes eles não eram chamados, eles nem tinham dado o nome para eles. Aí eles foram chamados de cristãos. Então, o profeta fala assim, olha, e então eu apenas queria que você soubesse, irmão Neville, que você está apenas antecipando-se nesse companheirismo. Você está um pouquinho na frente, irmão Neville. Deus tem mostrado para você um pouquinho mais. Nós estamos todos caminhando, mas Deus tem mostrado para você um pouquinho mais. E vocês vão ver aqui mais para frente por que é nesse sentido. O profeta mostra que é nesse sentido, que essa antecipação do irmão Neville não é aquele passo errado na frente. É uma antecipação que Deus estava mostrando para ele. Por isso que ele estava assim, porque estava ficando diferente as coisas no meio deles. As coisas no meio deles estavam ficando diferentes. O profeta pregou várias vezes sobre o meu novo ministério. E às vezes a gente não vê o que é o novo ministério. E o novo ministério já está em processo. Todos nós, irmãos, temos o nosso novo ministério. A cada dia nós temos uma mudança, que é o nosso novo ministério. O evangelho é o que é? Não é boas novas. É novo hoje. Amanhã ele é novo de novo. Depois da manhã ele é novo de novo. É o maná. Novo, 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 novo. E aqui estava havendo uma mudança no meio daqueles irmãos. E daí o profeta trouxe essa mensagem aqui, é como uma ordem da igreja para os ministros. Ele estava posicionando ministros. Ele estava posicionando os jovens. Ele estava instruindo como que você traz o pregador, pastor. Como que você vê que um irmão ali é um pregador. E que Deus usa um lá, outro aqui, outro ali, outro aqui. Olha só. Vocês observem que Satanás tentou fazer nos últimos poucos dias aos que são ministros associados nesse companheirismo. Vocês viram o que Satanás tentou fazer com esses homens aqui? Apenas pare por alguns minutos e pense. Aqui está assentado o irmão Crase, assentado aqui nesta noite. Quase foi morto ali na rodovia. Vem? E eu quase tive minha cabeça estourada com uma espingarda ou com um rifle. Vem? Satanás tentando nos tomar e ali você se acidentou e poderia ter sido morto e também uma mulher. No acidente lá de carro, né? Vem, apenas os ministros. Olhe somente no grupo de ministros. Vem, é Satanás e ele está tentando nos destruir. Aqui ele estava falando para os ministros. Só que essa mensagem, ela chegou até nós, então é para nós. Satanás quer destruir esse corpo. Satanás quer destruir a família de Deus. Porque se ele criar intriga entre nós, irmão, nós ficamos fracos. O que é um câncer no corpo? É um órgão lutando contra o outro. Dentro do próprio corpo. O que é um vírus? É algo dentro da gente lutando contra a própria vida dentro da gente.
Então a pessoa fica fraca. Olha só, agora sabemos que estamos reunidos aqui para falar em algum tipo de negócio. Estamos reunidos aqui para falarmos sobre Cristo e na fortificação para mantermos firmes. Olha, lá eles foram chamados a primeira vez de cristãos. E vocês compreendem que aqui a coisa começou a mudar do ministério do irmão Branham para um ajuntamento da noiva do Cordeiro dessa era. E já não era pregação mais assim, para aquelas multidão, aquele tanto de gente recebendo cura. Teve um lugar lá que foi 150 mil pessoas, né? Já não era isso mais. Tem uma das mensagens que ele pregou numa casa, não sei se foi para 8 ou para 10 pessoas. Então, irmãos, olha só, nós estamos em quantas pessoas aqui? E quantas pessoas tem nessa cidade? Então, olha a posição que nós temos ocupado. Olha onde nós estamos, olha o valor que nós temos que dar. O que é o serviço nosso? Quem que nós somos? O serviço na casa de Deus. Porque o serviço secular lá, irmão, ó, se eu deixar de vender pano e for vender outra coisa, eu arrumo um salário aqui do mesmo jeito que dá para eu comprar arroz com feijão. Mas se eu deixar essa palavra, eu acho ela em outro lugar aí? Não acha. É diferente uma coisa da outra. É verdade. É completamente diferente. Então, olha só. Nós estamos reunidos aqui para falarmos sobre Cristo e na fortificação para mantermos firmes e o que fazermos para este tempo presente. Então, ó, o profeta sempre pregou, ó, alimento espiritual no seu devido tempo, o tempo da colheita, o tempo da unidade final. Tudo ele fala sobre tempo, porque nós vivemos na condição do tempo. E o que somos nós no tempo chamado hoje? O que somos nós? Qual que é a posição nossa? Onde nós estamos firmados hoje? Olha, aquele, como é que está lá? Aquele que receber, que Cristo veio hoje, né? Em carne hoje. Agora, como que Jesus veio em carne hoje? A não ser através de cada um de nós. Olha só, e eu quero te encorajar, irmão Neville. Seja corajoso. Não importa o que apareça, o que for, o que acontecer, apenas não deixe nada te envolver. Está vendo? Ele estava um passo à frente. E o mundo tudo em cima dele. Ele estava sofrendo. Simplesmente fique ali como a rocha das eras. E daí mais para frente ele falou, eu gostaria, se a igreja aceitar, que o irmão Neville seja o pastor dessa igreja, se a igreja votar nele. Então, olha, o que ele estava vendo no irmão Neville? Era um homem de confiança ministerial. Ministerial. Ele estava vendo nós, irmãos. Ele estava vendo a noiva dessa era, o tipo da noiva, o caráter, o calibre da noiva, o calibre do povo, o jeito que é o povo da noiva. Olha só, faz quanto tempo que cada um de nós tem recebido essa mensagem? O nosso comportamento, as nossas atitudes têm afrouxado para o mundo? Não tem. Agora, olha como é que as denominações estão. Eles estão afrouxados para o mundo. Estão cada vez mais mundanos. Nós não estamos mais mundanos. Nós estamos lutando contra as coisas mundanas que nos rodeiam toda hora. Ó, não importa o que apareça, o que for, o que acontecer, apenas não deixe nada te envolver, simplesmente fique ali como a rocha das eras, e Deus fará com que tudo dê certo. Ele te provou isso, claro, aquilo poderia ter te abatido, aquilo poderia ter matado aquela mulher, e aquilo estaria em sua mente pelo resto dos seus dias,
Satanás tentando que aquele acidente matasse uma pessoa. Isto seria muita coisa, porém Deus permanece no trono. Ele permite que essas coisas operem para o bem. Ele poderia ter nos tirado também. E então, Satanás lutando na igreja. Então, Satanás cutucando cada um para nos desestabilizar. E nós, irmãos, somos os chamados a noivinha eleita dessa era. Agora, ó, o Brasil é um país cristão. A Itália é um país cristão. A Rússia é um país cristão também, sabia? É ortodoxo lá, mas eles têm as cruzes lá, as coisas tudo lá. Agora, quem que é menos cristão? Não dá nem para saber, né? Porque aqui não é um país cristão. Lá também não é um país cristão. Ou o Brasil é um país cristão. Existem cristãos aqui no Brasil. Isso é outra coisa, mas o Brasil não é um país cristão. É um país idólatra. Agora aqui o profeta já começou a fazer a separação, o posicionamento de nós e das denominações. Até então, todo mundo era amigo, irmão. Aquele áudio que o senhor mandou, aquele irmão lá, parece que ele está compreendendo bem que é espinhoso já, né? É aquilo lá mesmo. É uma separação. Sair da onde está para tomar posição no corpo de Cristo. Porque como que nós temos um direito a um voto aqui dentro se a coisa atrapalhar um dia? Como aconteceu muito por aí. Teve igreja que só não foi tudo, porque tinha homens posicionados, sentados ali, homens e mulheres, irmãos, em comunhão, com direito a voto. Porque muitas pessoas se atrapalharam nesse meio termo. É verdade. Olha, vamos continuar aqui, até onde der tempo. O profeta fala aqui, ó, no 13. Agora eu pensei, isto não é para mim. Não é nada para mim. Isso aí quando ele foi começar a construir lá o tabernáculo. Não é nada para mim, mas mesmo assim, qualquer coisa que pertença a Deus é parte de mim. Não importa se é qualquer coisa que isto é para os filhos de Deus, é para mim. Se é meu dever fazer isso ou fazer aquilo, é meu dever ver a herança de Deus, não importando onde ela esteja, vem? Exatamente como você diria, bem, como você foi um garotinho, digamos. Meu negócio é cortar lenha, não carregá-la. Deixe John carregá-la. Não me importa que caia neve sobre ela. Chuva, deixe-o sair para obter aquilo. Não é nosso dever. Não, é nosso dever como um filho daquele lar cuidar para que aquela lenha não se molhe. Olha, é profundo isso aqui. Ontem eu vi, não sei se, eu tive que comprar um jornal para o Lucas fazer um trabalho lá na escola. Daí estava lá a matéria. Pastor e youtuber fulano de tal. Antes nós via pastor, deputado. Antes nós via pastor, vereador, não era isso? Irmãos, até onde que vai? Influencer, né? É isso aí, né? Jesus assim. Só que é pastor. Até onde que vai? Olha,
Não, é nosso dever, como um filho daquele lar, cuidar para que aquela lenha não se mole para a sua mãe. Vem, carregue-a para dentro. Se o Joãozinho não pôde carregar a lenha para dentro, se ele não está preocupado com isso, carrega eu. Se eles dizem, bem, Frank deveria ir buscar a água, isso não é meu dever. Porém, se Frank não apanhou a água, é seu dever tomar conta da água. Ó, tá vendo como é que é? Isto é tudo. Agora, isto é apenas da forma que acontece. E esta é a maneira que isto acontece na família de Deus também. Não é só na família natural. Se alguém deles disse ao outro, há não muito tempo atrás, disse, para de pregar da maneira que você prega. Puxa, você vai arruinar cada amigo que você tem e tudo mais. Disse, deixe aquilo de um lado. Eu sei que isso é errado, mas isso não é da nossa conta. Bem, dá conta de quem que é isso, então? Irmãos, dá conta de quem que é mostrar para o povo que existe um companheirismo na palavra que não é denominacional. E, às vezes, a pessoa toma isso como uma implicância. Mas não é isso. É que Deus tem seu povo separado. Deus tem seu povo de uma forma. Ó, uma vez, irmão, nós encontramos, eu com meu pai em São Paulo, nós encontramos um irmão com uma mensagem assim lá no terminal rodoviário. Eu nunca tinha visto aquele irmão. E daí nós chegamos, meu pai bateu nas costas dele e falou, você gosta desse livrinho aí? Foi tudo para se identificar. Né? Não precisou muito. Não precisou muita coisa. Olha, bem, dá conta de quem que é, então? É dar conta de quem cuidar desse grupo nosso? É dar conta do pastor somente? Ou do diácono? É dar conta de quem? Se está errado, alguém tem que fazer isso. Então, façamos isto. Esta é a maneira que sinto sobre a igreja. Olha o profeta tirando nós do sistema denominacional. Nós não entramos no ofício pastoral, nem no ofício do diácono, nem no ofício do outro. Mas se for preciso trabalhar, nós estamos aqui para isso, todo mundo. Você descobre que quando se trata de estar no meio de ministros, vamos falar aqui, no meio de irmãos, no meio de homens de negócios, todos nós somos pessoas que estamos de alguma certa forma, irmão, para algum negócio da causa de Deus. Nós estamos para a fim de algum negócio na causa de Deus. De um jeito ou de outro, as pessoas vão perceber. Esse dia atrás, a mulher perguntou para minha esposa, vocês são irmãos? Foi o jeito que ela teve para poder perguntar se nós era crente, cristão. Agora, o que será que levou ela a perguntar isso? Foi algum ponto, algum pontinho branco nesse quadro negro. Algum pontinho. É um pontinho pequeno, irmão, que fez a pessoa perceber alguma coisa. E nós estamos aí para isso. Porque quando nós estamos andando aí, é um pontinho branco, bem pequenininho, num quadro negro muito grande. É simples desenhar um ponto branco
É num quadro negro, todo mundo vai ver. Mas desenha um ponto branco muito pequeno, para ver se todo mundo enxerga. Não enxerga. Um determinado tamanho, todo mundo vê. Né? Porque é o branco naquela escuridão. Mas a escuridão está tão grande, e a luzinha do vagalume está tão pequena, e tem que ser enxergado de longe. Ó, você descobre que quando se trata de estar no meio de ministros, no meio de homens de negócios, no meio de lojas, todas as partes que você vai ali, você encontrará um grupo de homens. Você obtém ideias diferentes. Portanto, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança. Aí aqui ele voltou lá para aquele ponto lá. Pai na fé. Nós temos um pastor. Nós temos um homem em que nós podemos colocar confiança. Mas a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem. Mas nós estamos confiando no homem ou na unção sobre o homem? Porque para nós existe a unção sobre o homem. Para o mundo, eles não podem confiar porque a unção deles é Satanás. Então eles não podem confiar mesmo. Mas para nós existe uma unção divina sobre o homem. Ó, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança e eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo. Irmãos, nós somos muito privilegiados dessa igreja não ter balançado. É o que nós temos aprendido. É o que nós temos aprendido. Porque tem muita gente pertinho de nós aí, sofrendo. Irmãos que foram irmãos a vida inteira junto. Aí, de repente, se separar. Famílias separadas. Pai de um lado, mãe do outro. Agora, o que é isso? Jesus está às portas. É tempo de unidade. E Satanás vem e faz isso aí. Olha bem. Nós vamos terminar já. Ó, e eles têm tentado muitas coisas. O pequeno tabernáculo aqui. E, finalmente, eu fiquei calado com isso só para ver. Depois que construí isto, e então o Senhor me chamou para o campo, cerca de 15, 16 anos atrás, e eu deixei a igreja, porém calado. Eu simplesmente não pude desvencilhar-me disto. Eu sempre mantive meu nome ligado a isto. Como que a gente mantém o nosso nome ligado aqui? É na nossa presença, no nosso mudismo, nas nossas ofertas, nas nossas orações, na nossa comunhão com os santos. O profeta nunca deixou. Não é porque estava escrito Tabernáculo Brana, não. É porque ele nunca deixou ali. Olha só, eu sempre mantive meu nome ligado a isto. Para que, então, eu pudesse, às vezes, ser um voto se a coisa errada começasse aqui. Olha, que lição! Irmãos, cada um de nós tem que ocupar o nosso assento aqui dentro. Pode ser empurrado do jeito que for. Nosso lugar é aqui. É isso que é a noivinha do cordeiro. Você pode ser a parte do corpo que você for, mas você é parte do corpo. Amém. Por quê? Se eu tenho uma machucada aqui, o meu corpo todo vai lutar para curar. Isso é muito profundo.
Não é fundar outro ministério paralelo. E outro ministério ali. E outro ministério ali. E outro ministério ali. Isso é antipalavra. Eu teria direito de vir e barrar isso, porque eu suei com isso por muitos anos. Nós temos suado por isso por muitos anos. Então nós falamos, não, para aí. Graças a Deus que não é o nosso caso. Mas muitos sofreram por aí. E eles tinham essa mensagem também na mão. Por que não se atentaram para ela? Porque eu suei com isso por muitos anos atrás desse púlpito. 17 anos aqui para deixar a coisa correta. Quando todos os tipos de ismos e entradas e saídas e todo tipo de culto, e sendo uma interdenominação, tudo que passou para este lado, e pela ajuda de Deus, estamos aqui firmados com o Evangelho inadulterado, e ela permanece a mesma nesta noite. E então mas algumas vezes essa igreja tem sido tentada a sair de sob mim. O profeta. Muitas vezes a igreja, depois da partida dele, o irmão Neves sofreu e muito lá, para poder manter o negócio firmado. E tudo esse rebuliço por aí, veio de irmãos que saíram de lá, viu? Não é o mundano que se levantou contra o ministério profético, não. É gente que saiu de lá de dentro. Eles não crêem mais no irmão Brana. Porque essa doutrina, ele ouviu, foi do pregador tal, essa outra foi do pregador tal. Eu sei disso a vida inteira. Né? Ele veio juntando os cabos soltos de todos os lugares, e atando, e ligando, e nos colocando com energia, força corrente. Por que o modem ali não quis funcionar hoje? Porque não chegou sinal. Tinha alguma coisa interrompendo. Agora é isso que Satanás quer. Ele quer que alguma coisa nos interrompa entre nós e Deus. É verdade. Às vezes o dia a dia nosso lá é tão tumultuado que a gente chega no culto aqui, às vezes meia hora é pouco para nós poder ficar livre. Tem que ser 1 hora, 2 horas. Na hora que o culto está terminando é que nós está se alegrando, descarregando. Agora Satanás quer que a gente volte atribulado. Não, a palavra de Deus vem, é para nos aliviar. O fardo vamos colocar as nossas dificuldades para Jesus, ele levou na cruz. Estava lendo outra mensagem esses dias, o profeta falando, eu não estou curando ninguém aqui não, irmãos, eu estou pregando que Jesus curou vocês já. É ele que fez, eu não estou salvando ninguém não, eu só estou te lembrando, fazendo a sua fé crescer, que ele te salvou, que ele te curou, que ele te deu paz, que ele te deu bonança, alegria. Algumas vezes essa igreja tem sido tentada a sair de sob mim, e tudo mais assim, se meu nome não estivesse ligado a isso lá embaixo, ora, isto com certeza teria, estando numa terrível posição nessa noite. E isto não fui eu, foi Deus, claro, quem fez isso. Tá vendo? O irmão Brana, como homem, não dava conta de segurar nada como nós não damos também não. Vamos finalizar aqui. Eu quero ler 2 escrituras. 2 Reis 2:12. Cadê aqui? 2 Reis. Nós temos aprendido sobre adoção, né? E eu quero que os irmãos entendam aqui, quando Eliseu passou a ser o profeta e Elias foi tomado. Ali foi um marco. Da mesma coisa
desse dia, dessa mensagem aqui, ó. Pondo-nos ao lado de Jesus. Aí, Elias era o profeta, não era? Aí ele não ia ser mais o profeta, ia ser Eliseu. Olha só, houve um dia, irmão, que o maná parou de cair. O maná caía todo dia. É lá no deserto, todo dia caiu o maná. E um dia ele parou de cair. Ali foi um marco, não foi? Daí eles foram comer do fruto da terra, que outros tinham plantado, olha só. E depois eles iam ter que plantar para comer. Mas um dia o maná parou de cair. E um dia o Elias foi tomado num carro de fogo. E daí ali foi quem? Eliseu. Agora olha o que Eliseu falou. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai. Por que ele falou meu pai 2 vezes? É aqui que eu quero chegar ao ponto. Por que Jesus falou Abba, pai? Aqui no nosso meio, às vezes nós falamos papai. O que quer dizer? O que papai é diferente de pai? É o pai de nascimento e de adoção. Ele falou, meu pai, meu pai. E daí a unção desceu sobre ele. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Às vezes nós temos dificuldade de receber a palavra. Daí nós ficamos só no primeiro pai natural. Olha, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando os seus vestidos, o rasgou em 2 partes, os vestidos dele. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas. Olha, até ali o poder estava com quem? Com Elias. Ali foi um marco, ali foi uma mudança. Houve um dia, irmão, que a denominação ficou para trás para nós. Houve um dia que o mundo ficou para trás para nós. Que as coisas importantes aí da terra já não são importantes mais. O importante é a palavra de Deus. Aleluia. Agora leia aí, Romanos 8, 15. E nós vamos finalizar. Romanos 8, 15. Olha só para você ver. A Bíblia é recheada de adoção. Adoção. Por que isso? Porque uma hora nós recebemos a palavra de Deus. E outra hora Deus nos recebe. Não é? Sair do mundo, você sai sujo. Depois Deus te limpa. Aí você está limpo, mas está vazio. Aí depois Deus te enche. O batismo nas águas é um testemunho para o mundo que eu tenho aceitado a Cristo. O batismo com o Espírito Santo é Deus me aceitando. Amém. Então existem as etapas. Olha aqui, Romanos 8. Quer ver? Porque não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer, meu Pai, meu Pai. Pai por nascimento, Pai por adoção. Que filho que vai receber a adoção se ele não reconhece o pai como pai? Aí fica difícil o pai o reconhecer como filho. Nós somos, irmãos, agraciados. Ô, Emerson, o senhor quer finalizar? Se tiver um hino. Nós somos, irmãos, agraciados. Deus tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. Nós trabalhamos, nós comemos, nós dormimos, nós andamos, nós gastamos, nós precisamos disso tudo, mas isso tudo não é nada. Isso só nos traz dor, sofrimento, agonia. Agora, isso aqui nos traz consolo. Isso aqui faz a diferença na nossa vida. Isso aqui é o que nos muda. E muda nós, irmão, completamente.
porque senão nós já teria sido sucumbido pelas lutas do mundo. Deus abençoe cada um de nós. E Deus sabe de tudo. Amém. 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 Deus abençoe. Senhor, meu Deus, cante bem forte, cante com sua alma, cante em gratidão desse culto maravilhoso que tivemos esta noite. Saber que temos um Pai, Abba Pai. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, na harpa cristã está em 526. Glória a Deus, aleluia. Esse hino é bem conhecido, então solte a voz. Senhor, meu Deus, quando eu